A chuva martelava impiedosamente o para-brisa da BMW prata, transformando a estrada de terra em um lamaçal traiçoeiro. Isabela Cardoso apertou o volante com mais força, seus dedos elegantemente manicurados, contrastando com a tensão que dominava seu rosto. O GPS havia parado de funcionar há quilômetros, deixando-a perdida naquele fim de mundo entre São João del Rei e uma pequena vila cujo nome nem conseguia pronunciar direito. As árvores da estrada balançavam violentamente com o vento, e o som dos galhos batendo no teto do carro fazia seu coração acelerar. Ela, que comandava reuniões com dezenas de executivos sem pestanejar, agora se sentia completamente vulnerável diante da fúria da natureza. O telefone celular mostrava obstinadamente a mensagem sem sinal e a bateria estava perigosamente baixa. Um estrondo súbito e metálico ecoou pelo habitáculo, seguido de um barulho estranho vindo do motor. O carro começou a diminuir a velocidade sozinho, ignorando completamente os comandos do acelerador. O coração de Isabela disparou quando fumaça começou a escapar do capô, misturando-se com a chuva torrencial. Com muito esforço, conseguiu encostar o veículo próximo a uma cerca de madeira deteriorada. A chuva caía com tanta intensidade que mal conseguia enxergar além de alguns metros. Tentou ligar o motor novamente, mas apenas um chiado fraco e agônico respondeu aos seus comandos. O pânico começou a tomar conta dela quando percebeu que estava completamente isolada, sem comunicação e com um carro completamente morto. Foi então que uma luz amarelada e fraca apareceu na distância, tremulando como uma esperança perdida no meio da escuridão. Parecia vir de alguma construção escondida entre as árvores. Sem outras opções, Isabela cobriu a cabeça com a jaqueta de couro italiano e saiu correndo sob a chuva, pisando em poças de lama que mancharam seus sapatos de marca. A estrutura que avistara era uma pequena oficina mecânica, com uma placa simples pendurada na entrada que balançava perigosamente com o vento. A luz vinha de uma única lâmpada que iluminava precariamente o interior, onde pôde distinguir silhuetas de ferramentas e peças de automóveis. O cheiro de óleo de motor misturado com o aroma de café fresco criava uma atmosfera estranhamente acolhedora. Bateu na porta de madeira com força, gritando para se fazer ouvir acima do barulho da tempestade. Após alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu revelando um homem de aproximadamente 35 anos, com roupas simples manchadas de graxa e um olhar gentil que imediatamente a tranquilizou. "Socorro, por favor!" gritou ela, ainda ofegante da corrida. "Meu carro quebrou ali na estrada e não consigo ligar para ninguém." O homem a olhou de cima a baixo, notando claramente que ela não pertencia àquele lugar. A roupa cara e encharcada, os cabelos perfeitamente escovados agora grudados no rosto, e principalmente o desespero genuíno em seus olhos, despertaram sua compaixão natural. "Entre, senhora, antes que se encharque mais ainda", disse ele com voz calma, abrindo espaço para que ela passasse. "Meu nome é Rafael Santos. Vou ver o que posso fazer para ajudar." Isabela entrou na oficina, sentindo imediatamente o contraste entre o caos da tempestade lá fora e a ordem simples daquele ambiente. Havia ferramentas cuidadosamente organizadas nas bancadas, peças de motor dispostas com precisão quase artística, e um pequeno fogão onde uma chaleira silvava suavemente. O chão de cimento estava limpo, apesar do trabalho pesado que claramente acontecia ali. "Obrigada", murmurou ela, ainda tremendo de frio e nervosismo. "Sou Isabela Cardoso. Estava indo para uma reunião em Belo Horizonte quando o carro simplesmente parou de funcionar." Rafael pegou uma toalha limpa de uma prateleira e ofereceu para ela se secar. Seus movimentos eram seguros e gentis, demonstrando uma naturalidade no cuidado com as pessoas que a surpreendeu. Não havia pressa em seus gestos, nem a ansiedade típica de quem se vê diante de um problema urgente. "Vou preparar um café bem quente para a senhora se aquecer e depois damos uma olhada no seu carro", disse ele, já se dirigindo ao fogão. "Com essa chuva toda, é melhor esperarmos ela diminuir um pouco antes de sair." Enquanto Rafael preparava o café, Isabela observou o ambiente ao seu redor com curiosidade crescente. Havia fotos antigas pregadas na parede, mostrando momentos de festa e reuniões comunitárias. Em uma delas, reconheceu o próprio Rafael mais jovem,
sorrindo ao lado de uma mulher bonita e uma criança pequena. A imagem irradiava felicidade simples e genuína, algo que ela sentia que havia perdido em sua própria vida há muito tempo. Aqui está, disse Rafael, oferecendo uma caneca de café fumegante. É café caseiro, bem forte, do jeito que fazemos aqui na roça. Isabela aceitou a caneca com as 2 mãos, sentindo imediatamente o calor se espalhando por seus dedos gelados. O aroma era diferente de tudo que estava acostumada a tomar em seus escritórios luxuosos. Mais intenso, mais verdadeiro, sem os artifícios dos grãos especiais e máquinas caríssimas. Obrigada, disse ela, tomando um gole e sentindo o líquido quente descendo por sua garganta. Você não faz ideia de como estou grata por sua ajuda. Rafael sorriu, sentando-se em um banquinho improvisado. Por aqui, ajudar os outros é natural, senhora Isabela. Ninguém merece ficar desamparado numa tempestade dessas. O modo como ele pronunciou seu nome, sem formalidades excessivas, mas com um respeito genuíno, a tocou de uma forma estranha. Estava acostumada a ser tratada com reverência interesseira por causa de sua posição e fortuna, mas ali havia uma simplicidade honesta que a desarmar completamente. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Toda a minha vida, respondeu Rafael, olhando brevemente para a foto na parede. Nasci na vila de Campo Verde, estudei na escola local, aprendi mecânica com meu pai e nunca quis sair daqui. Este lugar tem tudo o que preciso. Havia algo na voz dele quando falava sobre sua terra natal que despertou uma pontada de inveja em Isabela. Ela, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, nunca havia experimentado esse sentimento de pertencimento e paz que emanava dele naturalmente. A chuva começou a diminuir gradualmente e Rafael se levantou para olhar pela janela. Acho que podemos dar uma olhada no seu carro agora, senhora Isabela. Vou pegar minha capa de chuva e algumas ferramentas. Eles saíram juntos para a estrada, onde a BMW permanecia silenciosa e impotente sob a garoa persistente. Rafael abriu o capô com movimentos experientes, iluminando o motor com uma lanterna potente. Isabela ficou ao seu lado, observando suas mãos trabalharem com precisão e conhecimento. Parece que a correia do alternador arrebentou, diagnosticou ele após alguns minutos de exame. E tem um vazamento no radiador também. Não é nada muito complicado, mas vou precisar de algumas peças que só consigo amanhã na cidade. O coração de Isabela afundou. Amanhã? Mas eu tenho uma reunião importantíssima pela manhã. Rafael a olhou com compreensão, mas sem poder oferecer milagres. Sinto muito, mas não há como arrumar isso hoje. As lojas já estão fechadas, e mesmo que não estivessem com essa chuva, nenhum fornecedor conseguiria chegar até aqui. Isabela sentiu o peso da situação caindo sobre seus ombros. Aquela reunião poderia definir o futuro de um dos maiores negócios de sua carreira, e agora estava presa no meio do nada, dependendo da boa vontade de um desconhecido. Existe algum hotel por aqui? Ou pelo menos um lugar onde eu possa passar a noite? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Rafael coçou a cabeça pensativo. O hotel mais próximo fica em São João del Rei, e com essa chuva, as estradas secundárias devem estar intransitáveis. Mas se a senhora não se importar com simplicidade, posso oferecer uma cama limpa na pensãozinha da dona Neuza, aqui na vila. A ideia de passar a noite em uma pensão rural era completamente absurda para alguém acostumada aos hotéis 5 estrelas de grandes capitais. Mas olhando ao redor, para a escuridão que os cercava, e ouvindo ainda o barulho da chuva nas folhas, percebeu que não tinha muitas alternativas. Seria muita bondade sua, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria resposta. Rafael sorriu e fechou o capô do carro. Vamos então. Dona Neuza vai ficar feliz em ter companhia, e ela faz a melhor comida caseira da região. Caminharam juntos pela estrada enlameada até o centro da pequena vila de Campo Verde. Mesmo na escuridão da noite, Isabela pôde perceber que era um lugar simples, com casas baixas e ruas de terra batida. Luzes amareladas brilhavam nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com o ambiente urbano e frio ao qual estava acostumada. A pensão da dona Neuza era uma casa antiga, mas bem conservada, com varanda de madeira e jardim na frente.
Uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido, os recebeu na porta com um sorriso caloroso. Rafael, meu filho, que chuva terrível, não é mesmo? E quem é essa moça bonita que você trouxe? Dona Neuza, esta é a senhora Isabela. O carro dela quebrou na estrada e ela precisa de um lugar para passar a noite. Dona Neuza imediatamente assumiu uma postura maternal, envolvendo Isabela em cuidados que ela não recebia há anos. Pobrezinha deve estar exausta. Entre. Vou preparar um quarto quentinho e fazer um jantar caprichado. Rafael, você fica também para comer, não aceito desculpa. Rafael sorriu e aceitou o convite, e Isabela se viu sendo conduzida para dentro da casa como se fosse um membro da família. O interior era simples, mas extremamente limpo e organizado, com móveis antigos bem conservados e o aroma inconfundível de comida caseira no ar. Vou mostrar seu quarto, querida, disse Dona Neuza, pegando uma chave antiga na parede. É simples, mas a cama é confortável e os lençóis estão cheirando a alfazema. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de ferro pintada de branco, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o quintal. Havia flores frescas em um vaso sobre a cômoda e as paredes estavam decoradas com bordados delicados que claramente eram trabalho manual. É perfeito, murmurou Isabela, e para sua própria surpresa estava sendo sincera. Quando desceu para o jantar, encontrou Rafael ainda ali, conversando animadamente com Dona Neuza sobre os últimos acontecimentos da vila. A mesa estava posta com toalha de crochê, louça simples, mas bonita, e uma variedade de pratos que faziam sua boca água. Sente-se, querida, disse Dona Neuza. Fiz um frango ensopado com quiabo, arroz soltinho, feijão tropeiro e uma farofa especial da casa. Tudo feito com muito carinho. Isabela se sentou à mesa, sentindo-se estranhamente em casa naquele ambiente tão diferente do que conhecia. Rafael serviu o vinho caseiro que Dona Neuza havia aberto especialmente para a ocasião, e eles começaram a comer enquanto conversavam sobre assuntos diversos. A senhora trabalha com o que em Belo Horizonte? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Tenho várias empresas, respondeu Isabela, hesitando em dar detalhes sobre sua fortuna. Trabalho principalmente com investimentos e desenvolvimento urbano. Deve ser muito corrido, né? Sempre viajando, sempre ocupada, comentou Dona Neuza, servindo mais comida no prato de Isabela. É sim, concordou ela, percebendo pela primeira vez o quanto sua vida era realmente agitada e vazia de momentos como aquele. Às vezes nem tenho tempo para uma refeição decente. Rafael e Dona Neuza trocaram um olhar de compreensão e pena. Para eles, a ideia de não ter tempo para comer bem, para conversar com amigos ou simplesmente apreciar a vida era quase incompreensível. A conversa fluiu naturalmente por toda a noite, tocando em assuntos como família, sonhos, tradições locais e histórias da vila. Isabela se descobriu rindo genuinamente pela primeira vez em meses, envolvida por uma sensação de pertencimento que não experimentava há anos. Quando finalmente se recolheu ao quarto, já passava da meia-noite, e a chuva havia parado completamente. Deitada na cama simples, mas confortável, olhando pela janela para as estrelas que agora brilhavam no céu limpo, Isabela sentiu uma estranha paz invadindo seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem pensar em planilhas, investimentos ou reuniões importantes. Seus últimos pensamentos antes de dormir foram sobre o sorriso gentil de Rafael e a sensação inexplicável de que aquela noite havia mudado algo fundamental em sua vida, embora ainda não soubesse exatamente o quê. O primeiro raio de sol que atravessou as cortinas de algodão cru despertou Isabela com uma suavidade que há muito não experimentava. O canto dos passarinhos no quintal substituía o barulho ensurdecedor do trânsito urbano, e o aroma de café fresco e pão caseiro assando subia pelas tábuas do assoalho antigo. Por alguns segundos, ela permaneceu imóvel, tentando se orientar naquele ambiente tão diferente de sua cobertura envidraçada em São Paulo. A realidade voltou gradualmente. A pane do carro, a tempestade, Rafael. Isabela se levantou e caminhou até a janela, deparando-se com uma vista que jamais imaginara existir. O quintal da pensão se estendia até onde a vista alcançava,
repleto de árvores frutíferas, canteiros de temperos e flores coloridas. Galinhas ciscavam livremente entre as plantas, e ao longe podia ver outras casas da vila começando a despertar para mais um dia. Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao momento presente. "Querida, o café está pronto", anunciou a voz maternal de Dona Neuza. "E o Rafael já está aqui para cuidar do seu carro." Depois de um banho rápido no banheiro simples, mas impecavelmente limpo, Isabela desceu para encontrar Rafael sentado à mesa da cozinha, tomando café em uma caneca de porcelana branca. Ele vestia uma camisa xadrez limpa e calça jeans desbotada, com os cabelos ainda úmidos do banho matinal. Havia algo na sua presença que irradiava tranquilidade e força silenciosa. "Bom dia, senhora Isabela", cumprimentou ele, levantando-se educadamente. "Dormiu bem?" "Melhor do que em anos", respondeu ela, surpreendendo-se com a sinceridade da resposta. "E, por favor, pode me chamar apenas de Isabela." Dona Neuza apareceu carregando uma bandeja repleta de iguarias matinais, pão de açúcar quentinho, queijo Minas fresco, geleia de pequi, ovos caipiras mexidos e fatias de mamão papaya. O café estava servido em uma garrafa térmica antiga, e havia leite fervido em uma leiteira de alumínio polido. "Este é o café da manhã mais bonito que já vi", comentou Isabela, sentando-se à mesa de madeira maciça. "Comida feita com carinho sempre fica mais gostosa", disse Dona Neuza com orgulho. "Minha mãe já dizia, barriga cheia, coração contente." Rafael sorriu diante da expressão de surpresa e prazer no rosto de Isabela, enquanto ela experimentava cada sabor. "Já consegui as peças que preciso para seu carro", informou ele. "Meu amigo João trouxe da cidade bem cedo. Em 2 horas está tudo resolvido." Uma pontada de decepção atravessou o peito de Isabela, embora ela não conseguisse entender o porquê. Deveria estar ansiosa para partir, para voltar à sua vida de compromissos e responsabilidades, mas algo naquele lugar a fazia querer prolongar sua estadia. "Que bom", murmurou ela sem muito entusiasmo. "Quanto devo pela hospedagem e pelo concerto?" Dona Neuza acenou com as mãos, recusando qualquer pagamento. "Imagine, querida. Foi um prazer ter você aqui. E o Rafael nunca aceita dinheiro para ajudar os outros. Mas eu insisto", disse Isabela, desconfortável com tanta generosidade desinteressada. "Pelo menos deixem-me pagar o material e a mão de obra." Rafael a olhou com uma expressão gentil, mas firme. "Aqui na vila ajudamos uns aos outros sem esperar nada em troca. É assim que sempre foi e sempre será." Enquanto Rafael se dirigia à oficina para trabalhar no carro, Isabela decidiu conhecer um pouco mais da vila de Campo Verde. Dona Neuza, radiante por ter companhia, ofereceu-se para ser sua guia pessoal naquele pequeno mundo que existia quase à margem do tempo. As ruas de terra batida eram limpas e bem cuidadas, ladeadas por casas simples, mas com jardins caprichados. Crianças brincavam livremente na rua, criando jogos com pedras e gravetos, suas risadas ecoando pelas manhãs tranquila. Idosos conversavam em cadeiras colocadas nas calçadas, observando a vida passar com a sabedoria de quem já viveu muito. "Ali é a escola da vila", apontou Dona Neuza para um prédio baixo e branco com um parquinho na frente. "Só tem até a 5ª série, depois as crianças precisam ir para a cidade estudar. É longe, mas todo mundo se organiza para levar e trazer." Isabela observou as crianças brincando no pátio durante o recreio, notando como elas pareciam felizes e despreocupadas, apesar da simplicidade do lugar. Havia algo na inocência delas que a tocava profundamente, lembrando-a de sentimentos que havia enterrado há muito tempo sob camadas de responsabilidades e ambição. "E aquela menina ali, a de cabelos cacheados?" perguntou Isabela, apontando para uma garotinha que brincava sozinha sob uma árvore. "Ah, aquela é a Larissa, filha do Rafael", explicou Dona Neuza com carinho evidente na voz. "Menina inteligente como ela só. Está sempre com um livro na mão. E nas provas é a primeira da turma." A informação atingiu Isabela como um raio. Rafael tinha uma filha. De repente, muitas peças se encaixaram. A foto na oficina, a maturidade precoce em seus olhos, a responsabilidade que emanava de todos os seus gestos. Ela sentiu uma curiosidade imensa sobre a história,
por trás daquele homem gentil que criava uma filha sozinho. "Onde está a mãe da menina?" perguntou ela, tentando manter o tom casual. O rosto de Dona Neuza se entristeceu ligeiramente. A coitada da Sandra partiu há uns 4 anos. Estava muito doente. Lutou bravamente, mas não resistiu. O Rafael ficou destruído, mas se reergueu por causa da Larissa. Um nó se formou na garganta de Isabela. A ideia daquele homem generoso passando por uma perda tão devastadora a comovia profundamente. Começou a entender de onde vinha sua força silenciosa e sua capacidade de cuidar dos outros, mesmo enfrentando suas próprias batalhas. Continuaram o passeio pela vila, visitando a pequena igreja de Nossa Senhora das Graças, com suas paredes caiadas e altar simples decorado com flores colhidas nos quintais das moradoras. O padre local, um homem jovem de sorriso caloroso, as recebeu com hospitalidade genuína, contando histórias sobre a comunidade e seus desafios. "Somos uma família grande aqui", explicou o padre, enquanto arrumava os bancos de madeira. "Quando alguém precisa, todos ajudam. Quando alguém comemora, todos participam. É uma vida simples, mas cheia de significado." Na pequena praça central, havia um coreto antigo onde aconteciam as festividades da vila. Dona Neuza contou que todo mês de junho a comunidade se reunia para a festa junina, com quadrilha, fogueira e comidas típicas preparadas por todas as famílias. Isabela tentou imaginar Rafael participando dessas celebrações, dançando quadrilha com Larissa, e a imagem a fez sorrir involuntariamente. "A senhora tem filhos?" perguntou Dona Neuza enquanto se sentavam no banco da praça para descansar. A pergunta pegou Isabela desprevenida. "Não", respondeu ela, sentindo uma pontada estranha no peito. "Nunca tive tempo para pensar nisso." "Que pena", comentou Dona Neuza com sinceridade. "A senhora tem um jeito muito carinhoso. Seria uma mãe maravilhosa." Palavras como aquelas jamais haviam sido dirigidas a Isabela. Em seu mundo, as mulheres eram avaliadas pela capacidade de liderar empresas, fechar negócios e acumular patrimônio. A ideia de que alguém pudesse vê-la como potencialmente maternal era ao mesmo tempo estranha e profundamente tocante. Quando voltaram à pensão para o almoço, encontraram Rafael lavando as mãos na torneira do quintal. Ele havia terminado o concerto e o carro estava funcionando perfeitamente novamente. A realidade de que logo teria que partir se impôs com força total. "Está tudo pronto", anunciou ele secando as mãos em uma toalha velha. "Seu carro está como novo." "Obrigada", disse Isabela, mas sua voz não carregava a alegria que deveria. "Você salvou minha vida." Naquele momento, uma menina de aproximadamente 10 anos apareceu correndo pelo quintal, obviamente vindo da escola. Seus cabelos cacheados saltitavam enquanto ela corria, e seus olhos brilhantes demonstravam inteligência e vivacidade. Era Larissa, e Isabela a reconheceu imediatamente da descrição de Dona Neuza. "Papai!" gritou a menina, jogando-se nos braços de Rafael. "Como foi o concerto hoje? Conseguiu arrumar o carro da moça?" Rafael a abraçou carinhosamente, levantando-a do chão por um momento. "Consegui sim, minha princesa. Quer conhecer a Dona Isabela?" Larissa se virou para Isabela com curiosidade evidente, estudando-a dos pés à cabeça com a franqueza típica das crianças. Havia uma maturidade nos seus olhos que não era comum para a idade, provavelmente resultado das responsabilidades precoces que a vida lhe impusera. "Você é muito bonita", disse Larissa sem rodeios. "Mas suas roupas são esquisitas para aqui." Rafael corou ligeiramente. "Larissa, não é educado fazer comentários sobre a aparência das pessoas." "Não tem problema", riu Isabela, surpreendentemente encantada com a sinceridade da criança. "Ela está certa. Minhas roupas realmente não combinam com este lugar." Dona Neuza chamou todos para o almoço, e pela segunda vez, Isabela se viu sentada à mesa familiar, experimentando sabores autênticos e participando de conversas que não envolviam lucros, investimentos ou estratégias corporativas. Larissa falou animadamente sobre a escola, seus colegas e os livros que estava lendo, demonstrando uma sede de conhecimento que impressionou Isabela. "O que você quer ser quando crescer?" perguntou Isabela, genuinamente interessada. "Veterinária", respondeu Larissa sem hesitar.
Quero cuidar dos animais da fazenda e talvez até dos bichos selvagens, mas papai diz que é muito difícil estudar para isso. Rafael baixou os olhos, claramente constrangido pela limitação que não podia oferecer à filha. O curso de veterinária é caro e fica longe daqui, Lari. Mas quem sabe um dia. Nunca desista dos seus sonhos, disse Isabela com convicção, olhando diretamente para Larissa. Pessoas inteligentes como você sempre encontram um jeito de conquistar o que querem. O sorriso que Larissa lhe dirigiu foi como um raio de sol, aquecendo uma parte do coração de Isabela que há muito permanecia fria. Havia algo na esperança pura daquela criança que despertava sentimentos maternais que ela nem sabia possuir. Após o almoço, chegou a hora inevitável da despedida. Isabela pegou suas coisas no quarto, guardando na memória cada detalhe daquele ambiente simples que lhe proporcionara a melhor noite de sono em anos. Ao descer, encontrou todos reunidos na varanda, esperando para se despedir. Muito obrigada por tudo, disse ela, abraçando Dona Neuza. Vocês me trataram como família. Volte sempre que quiser, querida, respondeu Dona Neuza com lágrimas nos olhos. Aqui você tem casa. Rafael acompanhou Isabela até o carro carregando sua pequena mala de viagem. O BMW estava impecável, brilhando sob o sol da tarde como se fosse novo. Mas, de alguma forma, a ideia de entrar naquele mundo de luxo e velocidade não a atraía mais como antes. Não sei como agradecer, disse ela, estendendo a mão para Rafael. Ele apertou sua mão delicadamente e Isabela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Seus olhos se encontraram por um momento que pareceu eterno, e ela viu ali uma profundeza que jamais encontrara em nenhum dos homens sofisticados de seu círculo social. Foi um prazer conhecer você, Isabela, disse ele com sinceridade. Desejo que encontre tudo o que está procurando na vida. A frase ecoou em sua mente enquanto ela dirigia pela estrada de terra, acenando pela janela para o pequeno grupo que permanecia na varanda da pensão. Larissa correu atrás do carro por alguns metros, acenando entusiasticamente até que Isabela desapareceu na curva da estrada. Durante todo o caminho até Belo Horizonte, Isabela não conseguiu parar de pensar na experiência que havia vivido. A reunião que tanto a preocupara no dia anterior agora parecia trivial comparada às emoções genuínas que experimentara em Campo Verde. Cada quilômetro que a afastava daquela vila simples fazia crescer em seu peito uma saudade inexplicável. Ao chegar na cidade grande com seus prédios altos, trânsito caótico e ar poluído, Isabela sentiu-se como uma estrangeira em seu próprio mundo. A cobertura luxuosa que chamava de lar parecia fria e impessoal. Os móveis de grife perderam sua importância, e o silêncio artificial do ar-condicionado não conseguia competir com a sinfonia natural que havia escutado durante sua estadia na vila. Tentou se concentrar nos preparativos para a reunião do dia seguinte, mas sua mente constantemente se desviava para imagens de Rafael consertando o carro com suas mãos habilidosas, de Larissa falando sobre seus sonhos com os olhos brilhando de esperança, de Dona Neuza servindo comida feita com amor em pratos simples, mas bonitos. Pela primeira vez em sua vida adulta, Isabela questionou se todo o dinheiro e poder que havia acumulado realmente valiam alguma coisa. A riqueza material que sempre fora sua fonte de orgulho e identidade começava a parecer vazia, comparada à riqueza emocional que havia experimentado em menos de 24 horas na companhia daquelas pessoas simples e genuínas. Antes de dormir, pegou o telefone e procurou informações sobre Campo Verde na internet. Encontrou poucos dados, apenas confirmações de que era uma vila pequena próxima a São João del Rei, com população inferior a 1.000 habitantes e economia baseada na agricultura familiar. Mas nenhuma estatística conseguia capturar a essência daquele lugar ou das pessoas que lá viviam. Adormeceu pensando no sorriso de Rafael e na curiosidade inteligente de Larissa, sem saber ainda que aquela experiência havia plantado uma semente em seu coração que cresceria até transformar completamente sua visão de mundo e seus valores mais fundamentais. 3 semanas se passaram desde que Isabela deixara Campo Verde, mas sua mente permanecia presa naquelas ruas de terra batida como se uma parte sua tivesse ficado para trás. A reunião que tanto a preocupara havia sido um sucesso retumbante.
resultando em um contrato milionário que deveria tê-la deixado eufórica. Em vez disso, sentia-se estranhamente desconectada da própria vitória. Sentada em seu escritório de vidro no 40º andar de um arranha-céu paulistano, Isabela observava o movimento frenético da cidade lá embaixo, sem conseguir se concentrar nos relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa de mogno importado. Fernanda Oliveira, sua assistente pessoal há 5 anos, entrou na sala carregando uma pilha de documentos e uma expressão preocupada. "Isabela, você está bem?" perguntou Fernanda, depositando os papéis sobre a mesa. "Não parece a mesma desde aquela viagem a Minas. A reunião com os investidores japoneses é daqui a 2 horas. E você nem olhou a apresentação." Isabela suspirou, afastando-se da janela. "Estou ótima, Fernanda. Apenas pensando em algumas coisas." Mas sua voz não carregava a convicção habitual, e ela mesmo percebia a mentira em suas palavras. Na verdade, Isabela não conseguia parar de pensar em Rafael e Larissa. Durante reuniões importantes, se pegava imaginando como eles estavam passando o dia. Se a menina estava indo bem na escola. Se Rafael conseguira resolver aqueles problemas financeiros que havia mencionado discretamente. A oficina simples onde ele trabalhava contrastava violentamente com o luxo que a cercava, mas de alguma forma parecia muito mais real e significativa. "Sabe que mais, Fernanda?" disse Isabela impulsivamente. "Cancele todos os meus compromissos de sexta-feira. Preciso resolver algumas coisas pessoais." Fernanda piscou, surpresa. Em 5 anos de trabalho, jamais havia visto sua chefe cancelar reuniões por questões pessoais. Isabela era conhecida por colocar o trabalho acima de tudo, inclusive da própria saúde. "Tem certeza? O Sr. Montenegro ligou 3 vezes hoje tentando marcar um jantar com você. Ele parece ansioso para retomar." "Henrique pode esperar", interrompeu Isabela, sentindo um incômodo inexplicável ao ouvir o nome do ex-noivo. Henrique Montenegro era exatamente o tipo de homem que sua mãe aprovaria: rico, bem-nascido, previsível. Haviam namorado por 2 anos antes de ela romper o relacionamento, alegando não estar pronta para o casamento. Agora, ele parecia determinado a reconquistá-la. Na sexta-feira de manhã, Isabela pegou seu carro e dirigiu diretamente para Campo Verde, sem avisar ninguém sobre sua decisão impulsiva. Durante todo o caminho, tentou convencer-se de que estava apenas verificando se Rafael havia conseguido resolver os problemas mecânicos de outros clientes, ou talvez levando alguns livros para Larissa. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo para si mesma. Ao avistar a placa simples da oficina, seu coração acelerou de uma forma que não experimentava há anos. Rafael estava trabalhando sob o capô de um caminhão antigo, vestindo a mesma roupa simples que a havia encantado durante seu primeiro encontro. O som de suas ferramentas e o aroma familiar de óleo de motor criaram uma sensação imediata de chegada em casa. "Rafael?" chamou ela saindo do carro. Ele se virou, e a surpresa genuína em seu rosto foi seguida por um sorriso caloroso que fez o coração dela saltar. "Isabela, que surpresa boa! O que a traz de volta por aqui?" "Eu estava passando pela região a trabalho e pensei em dar uma olhada", mentiu ela, sentindo-se como uma adolescente inventando desculpas. "Como vocês estão?" "Estamos bem, graças a Deus", respondeu Rafael, limpando as mãos em um pano. "Larissa vai ficar radiante em vê-la. Ela não parou de falar sobre você desde que foi embora." A menção à menina fez o peito de Isabela se aquecer. "Ela está na escola?" "Está sim, mas já deve estar chegando. Hoje é sexta, então ela volta mais cedo." Rafael a observou por um momento, notando algo diferente em sua postura. "Quer tomar um café enquanto espera?" Sentados na pequena área de convivência da oficina, bebendo café preparado no fogão a gás, Isabela se sentiu imediatamente relaxada. Havia algo na presença de Rafael que acalmava sua alma agitada de uma forma que nenhum spa luxuoso jamais conseguira. "Como estão os negócios?" perguntou ela, genuinamente interessada. Rafael deu de ombros tentando parecer despreocupado. "Devagar, mas vai indo. O pessoal da vila não tem muito dinheiro para grandes concertos, então a gente vai se virando com o que aparece." Isabela notou a preocupação por trás de suas palavras calmas. Observando ao redor da oficina,
percebeu detalhes que haviam passado despercebidos durante sua primeira visita. Algumas ferramentas eram muito antigas, havia equipamentos que claramente precisavam de reparo, e pilhas de contas organizadas em uma mesa pequena sugeriam dificuldades financeiras. O barulho de passos correndo anunciou a chegada de Larissa, que apareceu na porta da oficina com seu uniforme escolar e uma mochila desgastada nas costas. Quando viu Isabela, seus olhos se iluminaram com uma alegria pura que tocou profundamente o coração da empresária. "Isabela, você voltou!" gritou a menina, correndo para abraçá-la com entusiasmo. Isabela sentiu lágrimas ameaçando escapar quando os braços magros de Larissa se fecharam ao redor de sua cintura. Era a primeira vez em anos que alguém a abraçava sem segundas intenções, sem calcular benefícios ou vantagens. O amor genuíno da criança era algo que todo seu dinheiro não conseguia comprar. "Como foi a escola hoje?" perguntou Isabela, afastando-se para olhar o rosto animado da menina. "Foi ótima. A professora disse que eu fui a única da turma a acertar todas as questões de matemática", respondeu Larissa orgulhosa. "E você, veio visitar a gente mesmo?" "Claro que sim", disse Isabela, surpreendendo-se com a sinceridade de sua resposta. Estava com saudades. Rafael observava a interação entre sua filha e Isabela com um misto de gratidão e preocupação. Era óbvio que Larissa havia se afeiçoado àquela mulher elegante que tinha o poder de despertar nela sonhos que ele não podia realizar. Ao mesmo tempo, havia algo nos olhos de Isabela que sugeria uma busca por algo que ela mesma ainda não conseguia definir. "Que tal jantarmos na pensão da Dona Neuza?" sugeriu Rafael. "Ela ficará muito feliz em ver você novamente." A noite na pensão foi uma repetição mágica da primeira experiência de Isabela. Dona Neuza a recebeu como uma filha que retorna ao lar, preparando uma festa gastronômica com os melhores pratos da culinária mineira. Desta vez, Isabela estava mais relaxada, participando ativamente das conversas e fazendo perguntas sobre a vida na vila. Durante o jantar, Larissa contou sobre seus projetos escolares e seus sonhos de estudar veterinária. Sua inteligência e determinação impressionaram novamente Isabela, que começou a entender por que Rafael trabalhava tanto para tentar oferecer à filha as oportunidades que ela merecia. "Papai prometeu que quando eu terminar a escola aqui, vamos ver se consigo estudar na cidade", disse Larissa com esperança. "Mas ele sempre fica preocupado quando fala sobre isso." Rafael corou ligeiramente, claramente desconfortável com a exposição de suas limitações financeiras. "Larissa, não devemos incomodar a Isabela com nossos problemas." "Não é incômodo nenhum", disse Isabela rapidamente. "Admiro muito sua dedicação à educação dela. É a coisa mais importante que um pai pode fazer." Após o jantar, enquanto Larissa ajudava a Dona Neuza na cozinha, Isabela e Rafael caminharam até a pequena praça da vila. O ar noturno estava fresco e perfumado com o aroma das flores que cresciam nos jardins das casas. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, sem a poluição luminosa das grandes cidades. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Isabela, hesitante. "Claro", respondeu Rafael, sentando-se ao seu lado no banco da praça. "Como você consegue ser tão equilibrado? Criar uma filha sozinho, manter um negócio, ajudar toda a comunidade e ainda assim parecer em paz?" Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. "Acho que é porque aprendi a valorizar o que realmente importa. Quando Sandra partiu, pensei que meu mundo havia acabado. Mas Larissa me ensinou que a vida continua e que o amor que damos é o que nos mantém vivos. E você nunca pensou em se mudar para a cidade? Buscar melhores oportunidades?" "Penso sim, especialmente por causa da Larissa", admitiu ele. "Mas aqui temos algo que o dinheiro não compra. Uma comunidade que cuida uns dos outros, um lugar onde nossa filha pode crescer segura, conhecendo todo mundo pelo nome. É difícil trocar isso pela incerteza da cidade grande." Isabela compreendeu que Rafael enfrentava um dilema similar ao dela, porém inverso. Enquanto ela tinha recursos, mas se sentia vazia, ele tinha sentido de propósito, mas limitações materiais que impediam a realização de seus sonhos para Larissa. "Ah, você?" perguntou Rafael. "É feliz com sua vida em São Paulo?" A pergunta a pegou desprevenida.
Ninguém jamais havia perguntado diretamente sobre sua felicidade, apenas sobre seus sucessos profissionais. Eu pensava que era, respondeu ela lentamente. Mas ultimamente tenho questionado muitas coisas. O que a faz questionar? Isabela olhou para Rafael, vendo na luz suave da lua a gentileza genuína em seus olhos. Conhecer vocês, disse ela com sinceridade. Ver como é possível ser feliz sem ter tudo que o mundo diz que precisamos ter. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a tranquilidade da noite e a profundidade daquela conversa. Isabela sentia-se mais real e autêntica naquele momento do que em todos os anos anteriores de sua vida adulta. Quando voltaram à pensão, Larissa já havia se preparado para dormir, mas insistiu em conversar mais alguns minutos com Isabela. A menina se sentou na cama do quarto simples onde Isabela se hospedara novamente, contando histórias sobre seus colegas de escola e seus animais de estimação. Isabela, disse Larissa com seriedade súbita, você tem filhos? Não tenho, respondeu Isabela, sentindo novamente aquela pontada estranha no peito. Por quê? Você seria uma mãe incrível. A inocência da pergunta e a sinceridade por trás dela tocaram Isabela profundamente. Acho que nunca encontrei a pessoa certa e sempre estive muito ocupada com o trabalho. Meu papai também está sempre ocupado, mas ele sempre tem tempo para mim, disse Larissa pensativamente. Talvez você só precise encontrar algo mais importante que o trabalho. As palavras simples da criança ecoaram na mente de Isabela muito depois que Larissa adormeceu. Deitada na mesma cama confortável da primeira vez, olhando pelas mesmas cortinas de algodão cru para o mesmo quintal perfumado, ela percebeu que alguma coisa fundamental estava mudando em seu interior. No sábado de manhã, Isabela prolongou sua estadia o máximo possível, inventando desculpas para não partir. Ajudou Dona Neuza no jardim, brincou com Larissa e até mesmo ajudou Rafael a organizar algumas ferramentas na oficina. Cada momento comum se transformava em uma memória preciosa. Quando finalmente não conseguiu mais adiar a partida, as despedidas foram ainda mais difíceis que da primeira vez. Larissa a abraçou por longos minutos, fazendo-a prometer que voltaria em breve. Você sempre terá uma casa aqui conosco, disse Rafael, e havia algo em sua voz que sugeria que as palavras carregavam um significado mais profundo. Durante o caminho de volta para São Paulo, Isabela tomou uma decisão que mudaria sua rotina drasticamente. Começaria a visitar Campo Verde regularmente, encontrando desculpas profissionais ou simplesmente assumindo que precisava daqueles momentos de autenticidade para manter sua sanidade mental. Ao chegar em casa, ligou para Fernanda e instruiu que todos os finais de semana fossem mantidos livres de compromissos profissionais. Era a primeira vez em sua carreira que priorizava algo pessoal sobre os negócios, e embora não soubesse ainda aonde isso a levaria, tinha certeza de que era o caminho certo. Naquela noite, antes de dormir, Isabela fez algo que não fazia há anos. Escreveu em um diário. Registrou seus sentimentos sobre Campo Verde, sobre Rafael e Larissa, e sobre as mudanças que sentia acontecer em seu coração. Era como se uma nova versão de si mesma estivesse nascendo, uma versão que valorizava conexões humanas, genuínas, mais do que planilhas de lucros. Os finais de semana em Campo Verde se tornaram uma necessidade vital para Isabela, como respirar ou beber água. Durante 2 meses consecutivos, ela fez a viagem de São Paulo até a pequena vila, cada vez se sentindo mais em casa naquele mundo simples e autêntico. Sua presença gradualmente deixou de ser uma novidade para se tornar parte natural da rotina da comunidade. Rafael começou a esperá-la com um sorriso especial que reservava apenas para ela, e Larissa passou a contar os dias até sua chegada. Dona Neuza mantinha sempre preparado o quarto que Isabela havia ocupado na primeira noite, decorando-o com flores frescas e lençóis cheirosos toda sexta-feira. Durante essas visitas, Isabela descobriu facetas de si mesma que desconhecia completamente. Aprendeu a cozinhar pratos regionais ao lado de Dona Neuza, ajudou Rafael a pintar a cerca da oficina e até mesmo participou de uma gincana escolar, ajudando Larissa com um projeto sobre o ciclo da água.
Era como se uma pessoa completamente diferente estivesse emergindo de dentro dela, alguém capaz de encontrar alegria nas coisas mais simples. Em uma dessas manhãs de sábado, enquanto Isabela ajudava Rafael a organizar as peças de reposição na oficina, ele fez um comentário casual que mudaria tudo. Você sabe, sempre achei estranho aquela pane no seu carro, disse ele, examinando um alternador usado. BMW é carro alemão, muito bem feito. É raro dar problema daquele jeito, ainda mais em um veículo tão novo quanto o seu. Isabela parou de limpar as ferramentas e olhou para ele com atenção. Como assim? A correia do alternador estava cortada, não arrebentada, explicou Rafael, mostrando a peça defeituosa que havia guardado. Olha aqui, vê como o corte é limpo? Quando uma correia arrebenta naturalmente, as fibras ficam desgastadas, desfiadas. Esta aqui foi cortada com alguma coisa afiada. Um frio percorreu a espinha de Isabela. Você está dizendo que alguém sabotou meu carro? Não posso afirmar com certeza, mas... Sim, parece que foi feito de propósito. Rafael notou a palidez que tomou conta do rosto dela. Você tem algum inimigo que poderia fazer uma coisa dessas? A mente de Isabela voltou imediatamente para aquela manhã fatídica. Ela estava a caminho de uma reunião crucial para fechar um negócio que vinha sendo disputado por meses com outras empresas. Sua chegada atrasada quase custara o contrato, e ela só conseguira salvá-lo por causa de sua reputação e relacionamentos anteriores. A reunião, murmurou ela mais para si mesma do que para Rafael. Alguém queria que eu me atrasasse para aquela reunião. Rafael depositou a peça sobre a bancada e se aproximou dela com preocupação evidente. Que tipo de reunião era essa? Um contrato para desenvolvimento de um complexo turístico. Valia 50 milhões de reais. Havia outras empresas concorrendo, e eu estava favorita para ganhar. Isabela sentou-se em uma cadeira velha, tentando processar a informação. Se eu não tivesse chegado, mesmo que atrasada, teria perdido tudo. E quem mais sabia sobre sua viagem? Fernanda, minha assistente, os investidores, minha mãe. Isabela parou, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. E Henrique. O nome do ex-noivo saiu de seus lábios como um sussurro carregado de incredulidade. Henrique Montenegro tinha acesso à sua agenda através de contatos mútuos, conhecia seus hábitos de viagem e, mais importante, sua empresa também estava concorrendo àquele contrato. Henrique é alguém próximo? Perguntou Rafael, notando a mudança em sua expressão. Ex-noivo, respondeu Isabela mecanicamente, e rival profissional, embora eu nunca tenha visto dessa forma antes. Rafael observou a confusão e mágoa crescendo nos olhos de Isabela. Havia uma vulnerabilidade ali, que despertava nele um instinto protetor que não sentia desde os primeiros dias, após a partida de Sandra. Você quer conversar sobre isso? Isabela olhou para aquele homem gentil, que havia se tornado um porto seguro em sua vida cada vez mais complicada. Em Rafael, ela encontrava uma honestidade brutal que a forçava a enxergar suas próprias verdades, por mais desconfortáveis que fossem. Henrique e eu namoramos por 2 anos, começou ela lentamente. Ele sempre foi ambicioso, competitivo. Quando rompi com ele, disse que era porque não estava pronta para casamento, mas na verdade era porque percebia que ele me via mais como uma aquisição do que como uma pessoa. E agora está tentando reconquistá-la? Não para de ligar, enviar flores, tentar marcar jantares. Minha mãe incentiva, diz que é o partido ideal. Isabela riu amargamente. Nunca pensei que fosse capaz de sabotagem. Rafael pegou suas mãos com delicadeza, e o gesto simples transmitiu mais conforto do que centenas de palavras poderiam fazer. Pessoas desesperadas são capazes de coisas que nunca imaginaríamos. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Antes que Isabela pudesse responder, Larissa apareceu correndo na oficina, interrompendo o momento íntimo. Pai, Dona Neuza mandou chamar vocês para o almoço. E ela fez aquele frango com quiabo que a Isabela adora. A presença da menina trouxe leveza de volta ao ambiente, mas Isabela não conseguia parar de pensar na revelação de Rafael. Durante o almoço, participou das conversas mecanicamente, sua mente ocupada com as implicações daquela descoberta. Após a refeição,
Enquanto Rafael levava Larissa para visitar uns parentes na vila vizinha, Isabela decidiu enfrentar seus demônios. Ligou para Fernanda de seu quarto na pensão, pedindo informações detalhadas sobre os eventos daquele dia específico. Você se lembra de quem sabia sobre meu horário de viagem para Belo Horizonte? Perguntou ela diretamente. Deixe-me verificar. Eu sabia, obviamente, os investidores japoneses, sua mãe porque você almoçou com ela no dia anterior, e o Sr. Montenegro porque ligou na quinta-feira perguntando sobre sua agenda da sexta. O sangue de Isabela gelou. Henrique perguntou especificamente sobre sexta-feira? Sim, disse que queria convidá-la para jantar, mas precisava saber que horas você voltaria da viagem. Parecia muito interessado nos detalhes do seu trajeto. Desligando o telefone, Isabela sentiu uma mistura de raiva e desilusão que jamais experimentara. Henrique não apenas havia sabotado sua viagem, mas havia usado Fernanda para obter informações, manipulando a lealdade da assistente sem que ela percebesse. O barulho do caminhão de Rafael retornando a trouxe de volta ao presente. Pela janela, viu Larissa saltando animadamente do veículo, contando algo para o pai com entusiasmo. A pureza daquela cena contrastava violentamente com a sujeira de sabotagem e manipulação que acabara de descobrir em seu mundo. Quando desceu para o quintal, encontrou Rafael consertando uma cadeira de balanço velha enquanto Larissa fazia lição de casa debaixo de uma árvore frutífera. Era uma cena de tranquilidade doméstica que tocou seu coração de forma profunda. Descobri quem sabotou o carro, disse ela sem preâmbulos. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou com atenção. Tem certeza? Absoluta. Foi Henrique. Ele tinha motivo, oportunidade e conhecimento necessário. Isabela sentou-se nos degraus da varanda. A pergunta é o que faço agora. Você pode denunciá-lo à polícia, sugeriu Rafael. Sabotagem é crime grave. Poderia, mas seria sua palavra contra a minha, e isso geraria um escândalo que afetaria não apenas nossas empresas, mas dezenas de funcionários inocentes. Isabela suspirou. Além do que, minha família jamais me perdoaria por expor publicamente alguém do nosso círculo social. Rafael percebeu a complexidade da situação em que ela se encontrava. No mundo dele, as coisas eram mais simples, certo ou errado, com pouco espaço para as zonas cinzentas. Mas o universo de Isabela operava com regras diferentes, onde reputações valiam tanto quanto dinheiro, e onde escândalos podiam destruir gerações de construção familiar. E o que seu coração diz que deve fazer? Perguntou ele com simplicidade. A pergunta desarmou Isabela completamente. Em toda sua vida adulta, jamais alguém havia perguntado o que seu coração dizia sobre decisões importantes. Sempre foram considerações práticas, financeiras, estratégicas. O conceito de seguir sentimentos em questões sérias era completamente estranho para ela. Não sei, admitiu ela honestamente. Nunca aprendi a ouvir meu coração para essas coisas. Larissa, que havia estado fingindo fazer lição, mas claramente escutando a conversa, levantou os olhos de seu caderno. Quando não sei o que fazer, pergunto a mim mesma, o que me faria dormir melhor à noite? A sabedoria simples da criança novamente atingiu Isabela como um raio. Aquela menina de 10 anos tinha uma clareza moral que ela, aos 32, ainda estava aprendendo a desenvolver. É uma boa pergunta, disse Isabela, sorrindo para Larissa. E acho que já sei a resposta. Naquela noite, depois que Larissa foi dormir, Isabela e Rafael caminharam novamente até a praça da vila. O ritual estava se tornando especial para ambos. Momentos de intimidade crescente onde podiam conversar sobre assuntos profundos, longe dos ouvidos curiosos. Decidi que não vou confrontar Henrique diretamente, disse Isabela, mas vou tomar medidas para proteger minha empresa e minha vida pessoal dele. Como? Vou mudar toda a minha equipe de segurança, revisar protocolos de acesso a informações confidenciais e vou ser muito clara com ele que não há possibilidade de reconciliação. Isabela respirou fundo. E, principalmente, vou parar de permitir que outras pessoas controlem minha vida amorosa. Rafael a olhou com curiosidade. Outras pessoas controlam sua vida amorosa? Minha mãe tem opiniões muito firmes sobre com quem devo me relacionar. Status social, educação, fortuna familiar,
Tudo precisa se encaixar perfeitamente nos padrões dela. Isabela riu tristemente. Henrique era o candidato perfeito no papel. Rico, bem relacionado, da família tradicional. O fato de ser manipulador e egoísta eram detalhes insignificantes. E o que você realmente quer? A pergunta ficou suspensa no ar noturno como uma promessa. Isabela olhou para Rafael, vendo na luz suave da lua o homem que havia se tornado seu refúgio em meio ao caos de sua vida. Honesto, dedicado, capaz de amor incondicional por sua filha, trabalhador e íntegro. Tudo que Henrique não era, tudo que os padrões de sua mãe jamais valorizariam. Quero alguém que me veja como pessoa, não como um troféu, disse ela finalmente. Alguém que me faça sentir que posso ser eu mesma, sem máscaras ou performances. Rafael sentiu seu coração acelerar. Havia uma intensidade no olhar de Isabela que sugeria que suas palavras carregavam um significado específico, direcionado. Mas ele também sabia da distância gigantesca que separava os mundos deles. Isabela, disse ele cuidadosamente, você sabe que eu sei, interrompeu ela suavemente. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso seria complicado de todas as formas possíveis. Mas também sei que nunca me senti tão bem com ninguém como me sinto com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael lutava entre o que sentia e o que acreditava ser sensato. Aquela mulher extraordinária havia entrado em sua vida como uma tempestade, sacudindo estruturas que ele considerava sólidas e imutáveis. Eu também sinto isso, admitiu ele finalmente. Mas tenho que pensar na Larissa. Ela já se afeiçoou muito a você, e se isso não der certo... E se der certo? Desafiou Isabela gentilmente. E se pararmos de ter medo do que pode dar errado e começarmos a imaginar o que pode dar certo? Rafael tomou as mãos dela entre as suas, sentindo a suavidade de sua pele em contraste com a aspereza das suas próprias mãos calejadas pelo trabalho. Era uma metáfora perfeita para as diferenças entre eles, mas também para como poderiam se complementar. Preciso de tempo para pensar, disse ele honestamente. Não apenas em mim, mas em tudo o que isso significaria para Larissa, para você, para nossas vidas. Isabela assentiu, respeitando sua prudência. Tenho todo o tempo do mundo. Caminharam de volta à pensão em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Para Isabela, a noite havia trazido duas revelações importantes: a confirmação da traição de Henrique e a confirmação de seus sentimentos por Rafael. Ambas mudavam fundamentalmente a direção de sua vida. Para Rafael, a situação era mais complexa. Seus sentimentos por Isabela eram inegáveis, mas ele carregava responsabilidades que ela não tinha. Cada decisão sua afetava diretamente Larissa, e ele jamais faria algo que pudesse prejudicar o bem-estar de sua filha. Ao se despedirem na porta da pensão, houve um momento de tensão onde ambos hesitaram. O ar entre eles estava carregado de possibilidades não exploradas, de palavras não ditas. Rafael se inclinou levemente, como se fosse beijá-la, mas se conteve no último segundo. Boa noite, Isabela, disse ele com voz rouca de emoção. Boa noite, Rafael, respondeu ela, tocando levemente seu braço antes de entrar. Naquela noite, Isabela dormiu com o coração cheio de esperança e apreensão em igual medida. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia encontrado alguém que despertava nela não apenas atração, mas também o desejo de ser uma pessoa melhor. A questão era se teria coragem de lutar por esse sentimento contra todas as convenções de seu mundo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Isabela e Rafael. Havia uma corrente elétrica no ar sempre que se encontravam. Olhares que duravam um segundo mais do que o necessário, toques casuais que faziam ambos tremblarem internamente. Larissa, com a intuição aguçada típica das crianças, notava tudo com sorrisos travessos que alternava entre Isabela e seu pai. A chegada de junho trouxe consigo um ar de festividade que tomou conta de Campo Verde de forma quase mágica. Bandeirinhas coloridas começaram a aparecer penduradas entre as casas. O cheiro de lenha queimando pairava constantemente no ar,
e as conversas giravam em torno dos preparativos para a festa junina, que aconteceria no final do mês. Isabela chegou em uma sexta-feira particularmente animada, encontrando a vila em polvorosa, com os últimos arranjos. Dona Neuza a recebeu com um entusiasmo especial, praticamente arrastando-a para a cozinha, onde várias mulheres da comunidade preparavam doces e salgados tradicionais. "Isabela, que bom que chegou. Estamos precisando de mais mãos para fazer os quitutes", anunciou Dona Neuza, colocando um avental florido na empresária antes mesmo que ela pudesse protestar. Pela primeira vez na vida, Isabela se viu completamente inserida em um grupo de mulheres trabalhadoras, mexendo caldeirões fumegantes, enrolando coxinhas e aprendendo os segredos de receitas passadas de geração em geração. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas a digitar em teclados e assinar contratos, agora estavam sujas de farinha e açúcar. "Não é assim, querida", riu Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que morava na casa ao lado da igreja. "Para fazer um brigadeiro perfeito, você tem que mexer com amor, sentindo quando o doce está no ponto certo." Isabela tentou novamente, desta vez prestando atenção não apenas na técnica, mas na energia que colocava no movimento. Estranhamente, o simples ato de criar algo com as próprias mãos para alegrar outras pessoas trouxe uma satisfação que nunca havia experimentado em suas negociações milionárias. "Está vendo?", disse Dona Rita, esposa do comerciante local. "Agora sim está com a cara de brigadeiro feito com carinho." O final da tarde reservou uma surpresa especial. Rafael apareceu na cozinha improvisada, carregando Larissa nos ombros, ambos vestindo roupas caipiras que a menina havia insistido em experimentar antecipadamente. "Como estão as doceiras mais famosas de Campo Verde?", perguntou Rafael, roubando um beijinho do brigadeiro que Isabela acabara de fazer. O gesto casual, quase matrimonial em sua intimidade, fez todas as senhoras presentes trocarem olhares cúmplices. Para elas, estava claro que algo especial estava florescendo entre aqueles dois, e aprovavam completamente a escolha de Rafael. "Papai, a Isabela vai dançar quadrilha com a gente?", perguntou Larissa, saltando dos ombros do pai com agilidade. "Eu não sei dançar quadrilha", protestou Isabela, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. "Todo mundo aprende na hora", garantiu Dona Neuza. "É tradição que todos participem, principalmente os visitantes especiais." Naquela noite, após o jantar, a comunidade inteira se reuniu no pátio da escola para os últimos ensaios da quadrilha. Isabela se viu no centro de um círculo de casais, tentando seguir os comandos do marcador, enquanto Rafael a guiava com paciência infinita. "Alavantu", gritava seu João, o marcador oficial da festa, e todos erguiam os braços. "Balancê", e os casais se balançavam de um lado para outro. Isabela tropeçava nos próprios pés, ria de suas tentativas desajeitadas e se sentia mais viva do que jamais se sentira em qualquer evento social sofisticado que havia frequentado. Quando Rafael a segurava pela cintura durante as voltas, ela sentia borboletas no estômago que não experimentava desde a adolescência. "Está se saindo muito bem para uma estreante", sussurrou ele em seu ouvido durante uma pausa. "Mentiroso", riu ela. "Estou pisando em você o tempo todo." "E eu estou adorando cada pisada", respondeu ele, e havia algo em sua voz que fez o coração dela disparar. Larissa observava tudo com aprovação evidente, ocasionalmente gritando instruções para Isabela, como se fosse uma técnica de dança experiente. "Ah, Isabela, quando o seu João falar grande rodas, você tem que formar um círculo grande com todo mundo." A noite se estendeu com música, risadas e uma sensação de pertencimento que Isabela jamais imaginara ser possível. Quando finalmente os ensaios terminaram, ela estava suada, cansada e completamente feliz. Caminhando de volta à pensão, Rafael carregava Larissa adormecida no colo, enquanto conversava baixinho com Isabela. "Obrigado por participar de tudo isso. Sei que não é fácil para alguém da cidade se adaptar aos nossos costumes." "Obrigada por me incluir", respondeu ela sinceramente. "Nunca pensei que pudesse me divertir tanto fazendo coisas tão simples." "As melhores alegrias da vida são simples", disse Rafael, olhando para a filha dormindo em seus braços. "Às vezes esquecemos disso correndo atrás de coisas complicadas."
No sábado, Isabela acordou com Larissa balançando seu braço gentilmente. Isabela, hoje vamos decorar a praça. Papai disse que você pode ajudar a pendurar as bandeirinhas. O dia inteiro foi gasto em atividades comunitárias que transformaram a pequena praça em um cenário encantado. Bandeirinhas coloridas cruzavam de uma árvore a outra, balões enfeitavam o coreto e um altar improvisado para Santo Antônio foi erguido com flores colhidas nos quintais de toda a vila. Isabela se viu subindo em escadas, pregando decorações, carregando mesas e cadeiras, sempre cercada por vizinhos que a tratavam como uma filha da terra. Suas roupas caras foram manchadas de tinta e terra, suas unhas perfeitas ficaram sujas, mas ela jamais se sentira tão bem consigo mesma. Durante o almoço comunitário que precedeu a festa, sentada em uma mesa comprida montada ao ar livre, cercada por famílias inteiras que conversavam animadamente, Isabela teve uma epifania. Ali estava tudo o que sempre havia procurado sem saber: sentimento de propósito, conexões humanas genuínas e uma comunidade que a valorizava pelo que era, não pelo que possuía. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão pensativa. Em como minha vida mudou desde que conheci vocês, respondeu ela honestamente. Em como me sinto mais eu mesma aqui do que em qualquer outro lugar. Rafael sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. E isso a deixa feliz ou assustada? As duas coisas, admitiu ela. Feliz porque finalmente encontrei onde pertenço. Assustada porque não sei como conciliar isso com minha vida em São Paulo. A festa junina oficial começou ao entardecer, quando as primeiras fogueiras foram acesas, e o cheiro de pamonha doce e vinho quente começou a perfumar o ar. Isabela vestia um vestido floral emprestado de Dona Neuza e sapatos baixos, tendo abandonado completamente sua elegância urbana em favor da autenticidade rural. A quadrilha foi o momento mágico da noite. Sob a luz das fogueiras e das lâmpadas coloridas, com a música de sanfona ecoando pela praça, Isabela dançou como se tivesse nascido para aquilo. Rafael a conduziu com mestria, seus corpos se movendo em harmonia perfeita que transcendia a simples coordenação de passos. Durante a dança, quando suas mãos se encontravam e seus olhos se fixavam um no outro, o resto do mundo desaparecia. Havia apenas eles dois, movendo-se como se fossem um só, comunicando-se através de olhares que diziam mais do que milhares de palavras. "Muda, cavaleiro!" gritava seu João e os homens trocavam de par. Mas quando Rafael voltava para Isabela, era como se eles jamais devessem ter se separado. A química entre eles era tão evidente que toda a vila começou a comentar em sussurros aprovadores. "Que casal bonito!" comentava Dona Maria. "O Rafael merece ser feliz de novo", acrescentava Dona Rita. "E a moça da cidade está completamente apaixonada por ele", completava Dona Neuza com satisfação maternal. Quando a festa chegou ao fim, bem depois da meia-noite, Isabela se sentia completamente transformada. Havia participado de algo maior do que ela mesma. Havia sido aceita sem reservas por uma comunidade inteira e havia experimentado momentos de pura felicidade ao lado do homem que estava aprendendo a amar. Caminhando pela estrada escura de volta à pensão, com Larissa já dormindo nos braços do pai novamente, Isabela e Rafael finalmente ficaram a sós. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo e o aroma residual da fumaça das fogueiras criava uma atmosfera mágica. "Obrigada pela noite mais bonita da minha vida", disse Isabela suavemente. Rafael parou de caminhar e olhou para ela com intensidade. "Isabela, preciso lhe dizer uma coisa." O tom sério de sua voz fez o coração dela acelerar. "O que é?" "Estou me apaixonando por você", disse ele com uma honestidade brutal que a desarmar completamente. "E isso me assusta porque não sei se temos futuro juntos." Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela, lágrimas de alegria misturadas com angústia. "Eu também estou me apaixonando por você. E também estou assustada." "Por quê?" "Porque meu mundo jamais aceitará isso. Minha família, meus amigos, meus sócios, todos vão dizer que é loucura." Sua voz tremeu. "E porque não sei se sou forte o suficiente para escolher você contra todo mundo." Rafael depositou Larissa cuidadosamente sobre um banco da praça,
onde a menina continuou dormindo profundamente. Em seguida, tomou as mãos de Isabela entre as suas e olhou diretamente em seus olhos. Então não escolha ainda, disse ele gentilmente. Vamos apenas continuar descobrindo o que sentimos, sem pressão, sem decisões definitivas. O amor verdadeiro encontra seu próprio caminho. E se minha presença aqui começar a causar problemas para você e Larissa? Deixe-me me preocupar com isso, respondeu Rafael, acariciando seu rosto com uma delicadeza que fez seu coração derreter. A única coisa que preciso saber agora é se você quer continuar tentando. Quero, sussurrou ela, mais do que qualquer coisa que já quis na vida. O beijo que se seguiu foi inevitável como o nascer do sol. Lento, doce, carregado de toda a emoção que vinham acumulando durante meses. Para Isabela, foi como se o mundo inteiro se reorganizasse ao redor daquele momento, como se toda a sua vida anterior tivesse sido apenas preparação para aquele instante de perfeita conexão. Quando se separaram, permaneceram abraçados sob o céu estrelado, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Isabela sabia que sua vida jamais seria a mesma, que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Mas pela primeira vez, isso não a assustava, a encheu de esperança. "O que fazemos agora?" perguntou ela contra seu peito. "Agora, levamos a princesa para casa e vemos o que o amanhã nos reserva", respondeu Rafael, beijando o topo de sua cabeça. Caminharam o resto do trajeto em silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro incerto, mas cheio de possibilidades que se abria diante deles. O que começara como uma pane simples na estrada havia se transformado no início da maior aventura emocional da vida de Isabela. Ao se despedirem na porta da pensão, houve novamente aquele momento de hesitação, mas desta vez não havia mais dúvidas sobre seus sentimentos. O beijo de boa noite foi suave e cheio de promessas silenciosas sobre os dias que viriam. Isabela adormeceu naquela noite com o coração transbordando de uma felicidade que jamais imaginara ser possível, mas também com a consciência crescente de que escolher o amor verdadeiro significaria enfrentar batalhas que ainda nem conseguia imaginar completamente. A segunda-feira seguinte à festa junina trouxe uma realidade brutal de volta à vida de Isabela. Sentada em seu escritório elegante, tentando se concentrar em relatórios financeiros, ela se sentia como uma atriz representando um papel que não queria mais desempenhar. Cada número nas planilhas parecia insignificante comparado à riqueza emocional que havia experimentado, dançando descalça na terra batida de Campo Verde. Fernanda entrou na sala carregando um buquê exuberante de rosas vermelhas e uma expressão preocupada. "Chegaram para você agora mesmo. É do Sr. Montenegro. E ele insiste em marcar um encontro para esta semana." Isabela olhou para as flores com uma mistura de nojo e impaciência. Depois de descobrir a sabotagem e principalmente depois de beijar Rafael, a ideia de qualquer contato com Henrique lhe causava verdadeira repulsa. "Jogue as flores no lixo e diga a Henrique que não tenho interesse em reatar contato algum", disse ela secamente. "Ele foi muito insistente, Isabela. Disse que precisa conversar sobre assuntos importantes, relacionados ao futuro de vocês dois. Não temos futuro algum, e ele sabe disso." Fernanda hesitou por um momento antes de continuar. "Sua mãe também ligou. Quer almoçar com você hoje. Disse que é urgente." Um arrepio de apreensão percorreu a espinha de Isabela. Helena Cardoso jamais marcava almoços urgentes, a não ser quando estava planejando alguma intervenção na vida da filha. Combinada com a insistência de Henrique, a situação começava a parecer uma conspiração orquestrada. O restaurante escolhido por Helena era um dos mais exclusivos de São Paulo, frequentado apenas pela elite empresarial e social da cidade. Isabela chegou pontualmente ao meio-dia, encontrando sua mãe já acomodada na mesa preferida da família, vestindo um conjunto de grife que custava mais do que Rafael ganhava em um ano. "Isabela, querida!" Helena se levantou para beijar as faces da filha, examinando-a de cima a baixo com olhos críticos. "Você está diferente, mais bronzeada. Onde tem andado?" "Trabalhando muito", respondeu Isabela vagamente, sentando-se na cadeira de veludo vermelho. "Pois espero que esse trabalho não esteja interferindo em assuntos mais importantes", disse Helena, sinalizando para o garçom trazer o vinho que já havia escolhido.
Henrique me procurou ontem. Está muito preocupado com você. O sangue de Isabela ferveu, mas ela manteve a compostura. Henrique não tem motivo para preocupação. Nosso relacionamento terminou há mais de 2 anos. Relacionamentos como o de vocês não terminam, querida. Apenas passam por fases de reajuste. Helena sorriu com a convicção de quem nunca teve sua vontade contrariada. Ele me contou que você está evitando seus contatos, comportando-se de forma estranha. Isso não é normal em você. Normal seria aceitar passivamente que ele sabotasse meu carro? A pergunta escapou antes que Isabela pudesse se controlar. O rosto de Helena se transformou, passando de maternal para perigosamente calculista em segundos. O que você está insinuando? Isabela percebeu que havia cometido um erro. Revelar suas suspeitas sobre Henrique para sua mãe equivalia a entregar munição para o inimigo. Helena sempre fora capaz de manipular qualquer situação a seu favor. Nada, mãe. Apenas não tenho interesse em reatar com Henrique. Pois deveria ter, replicou Helena com firmeza. Aos 32 anos, não pode se dar ao luxo de rejeitar o melhor partido disponível em nosso círculo social. Henrique tem fortuna, educação, família tradicional. E mais importante, ele a ama genuinamente. O garçom serviu o vinho e anotou os pedidos, proporcionando alguns momentos de trégua. Isabela aproveitou para observar o ambiente ao seu redor. Executivos discutindo negócios em vozes baixas, mulheres da sociedade fofocando sobre últimos escândalos sociais. Um universo de aparências e superficialidade que antes lhe parecia natural e agora a sufocava. «Mãe, posso fazer uma pergunta?» disse Isabela quando ficaram sozinhas novamente. «Claro, querida. A senhora já foi verdadeiramente feliz?» A pergunta pegou Helena desprevenida. «Que tipo de pergunta é essa?» «Uma pergunta honesta. A senhora já experimentou o tipo de felicidade que vem de dentro, que independe de status ou dinheiro?» Helena estudou o rosto da filha com atenção crescente. «Isabela, onde você quer chegar com isso? Quero entender se a vida que a senhora planejou para mim realmente vale a pena, se sacrificar a possibilidade de amor verdadeiro pelos padrões sociais corretos é uma troca justa. Amor verdadeiro?» Helena riu com desdém. «Querida, você está vivendo um romance de telenovela. Na vida real, casamentos duradouros são construídos sobre bases sólidas, compatibilidade social, estabilidade financeira, objetivos comuns. Paixão é volátil, amor romântico desaparece. O que resta é parceria prática. E se eu encontrasse alguém que me oferecesse tanto amor quanto parceria? Seria uma fantasia. E mesmo que não fosse, esse alguém teria que estar à altura de nossa posição social. Os olhos de Helena se estreitaram. Isabela, você conheceu alguém? O momento de verdade chegara mais cedo do que Isabela esperava. Ela podia continuar mentindo, adiando o inevitável confronto, ou podia começar a plantar as sementes da realidade que estava se tornando sua vida. Conheci, disse ela simplesmente. Helena depositou a taça de vinho sobre a mesa com força excessiva. Quem? Alguém que me faz sentir viva de verdade. Alguém honesto, trabalhador, íntegro e pobre. A pergunta foi feita com tanto veneno que Isabela sentiu fisicamente o impacto. Não é sobre dinheiro, mãe. Sempre é sobre dinheiro, Isabela. Sempre. Helena se inclinou para a frente falando em voz baixa, mas letal. Você acha que pode brincar de Cinderela, mas esquece que não é um conto de fadas. Quando a fantasia acabar, você voltará para a realidade. E espero que seja a tempo de não destruir completamente suas chances de felicidade real. Esta conversa acabou, disse Isabela, levantando-se. Não, não acabou. Helena segurou seu pulso com força. Cite-se e me escute bem. Sua vida não pertence apenas a você. Gerações da família Cardoso construíram nosso patrimônio, nosso nome, nossa posição. Você tem obrigações que transcendem seus caprichos românticos. E se eu escolher abrir mão de tudo isso? O riso de Helena foi gelado. Então você descobrirá como o mundo real trata mulheres que fazem escolhas tolas. Será cortada de nosso testamento, banida de nosso círculo social, e verá como esse amor romântico se comporta diante da pobreza real. Isabela liberou seu pulso com um movimento brusco. Pelo menos saberei que foi uma escolha minha. Saindo do restaurante sob os olhares curiosos dos outros comensais,
Isabela sentiu-se simultaneamente libertada e apavorada. Havia jogado a primeira carta de uma batalha que sabia que seria brutal e definitiva. De volta ao escritório, tentou trabalhar, mas sua mente não conseguia se concentrar em nada além da ameaça velada de sua mãe e das implicações do que havia revelado. Por volta das 3 da tarde, Fernanda entrou com uma expressão ainda mais preocupada que de manhã. Isabela, seu pai está aqui, e não parece nada feliz. Eduardo Cardoso entrou na sala como uma tempestade contida, alto, imponente, vestindo um terno que custava mais que o carro de muitas pessoas. Ele carregava uma autoridade natural que havia intimidado Isabela durante toda a sua infância. Sente-se, disse ele sem preâmbulos. Isabela permaneceu de pé por um momento, reunindo coragem antes de obedecer. Olá, papai. Sua mãe me contou sobre sua conversa no almoço. Preciso saber exatamente o que está acontecendo com você. O tom era o mesmo que ele usava para interrogar executivos incompetentes, e Isabela sentiu-se temporariamente regredindo à menina assustada que sempre fora na presença do pai. Estou questionando se a vida que vocês planejaram para mim é realmente o que quero, respondeu ela, tentando manter a voz firme. E você acha que suas vontades pessoais são mais importantes que as responsabilidades familiares? Acho que minha felicidade deveria importar para meus pais. Eduardo riu sarcasticamente. Felicidade? Isabela, você tem mais dinheiro que 99% da população brasileira. Tem educação, oportunidades, liberdade para viajar o mundo, comprar o que quiser. E está me falando de felicidade como se fosse uma menina carente? Dinheiro não compra sentimentos genuínos, pai. Não, mas compra segurança, respeito, poder para fazer a diferença no mundo. Você quer jogar isso fora por causa de um romance? Isabela respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar outra linha irreversível. Se for necessário, sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estudou o rosto da filha como se estivesse vendo uma estranha, alguém que não reconhecia completamente. Muito bem, disse ele finalmente. Vou lhe dar um ultimato. Termine essa loucura romântica. Case-se com Henrique Montenegro como sempre foi planejado e continue sendo minha herdeira. Ou insista nesse caminho autodestrutivo e descubra como é viver sem o sobrenome Cardoso abrindo portas. Está me deserdando? Estou oferecendo uma escolha. A mesma escolha que ofereci a meu irmão, quando ele decidiu que o amor era mais importante que a família. Você se lembra do tio Roberto? Isabela se lembrou vagamente do irmão de seu pai, que havia desaparecido da família quando ela era criança. Nunca havia questionado o que acontecera com ele. Ele também escolheu paixão sobre responsabilidade. Casou-se com uma professora primária, cortou relações conosco, foi viver sua vida romântica. Eduardo sorriu friamente. Morreu pobre e esquecido, e nunca conseguiu dar à esposa nem uma fração do que poderia ter oferecido se tivesse ficado na família. A história atingiu Isabela como um soco no estômago. A ideia de que seu pai fosse capaz de cortar completamente a relação com um filho mostrava uma frieza que ela jamais imaginara existir. Você tem uma semana para decidir, continuou Eduardo. Ou volta à razão e assume suas responsabilidades, ou sai da empresa, sai da família, e vai descobrir como é o mundo real. Após a saída do pai, Isabela permaneceu sozinha em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que se estendia infinitamente abaixo. Pela primeira vez, compreendeu completamente a magnitude do que estava em jogo. Não era apenas sobre ela e Rafael, era sobre duas visões completamente diferentes de como uma vida deveria ser vivida. Ao cair da tarde, tomou uma decisão impulsiva. Ligou para Fernanda e cancelou todos os compromissos do resto da semana. Precisava ir para Campo Verde, precisava estar com Rafael e Larissa, precisava sentir novamente aquela sensação de que a vida tinha sentido além de números em contas bancárias. Dirigindo pela estrada familiar rumo à vila, que havia se tornado seu refúgio, Isabela sabia que estava fugindo temporariamente dos problemas ao invés de resolvê-los. Mas também sabia que só ao lado de Rafael conseguiria encontrar a força necessária para enfrentar a batalha que se aproximava. O sol se punha no horizonte quando ela avistou a placa simples de Campo Verde, e pela primeira vez em dias, seu coração se acalmou.
Ali estava sua verdadeira casa, independentemente do que o futuro reservasse. A chegada inesperada de Isabela em uma terça-feira à tarde pegou todos de surpresa. Rafael estava trabalhando sob o capô de um trator quando ouviu o ronco familiar do BMW se aproximando. Ao vê-la sair do carro com os olhos vermelhos de lágrimas contidas e uma expressão de desespero que jamais havia presenciado, largou imediatamente as ferramentas. "Isabela, o que aconteceu?" perguntou ele, correndo para abraçá-la. Ela se atirou em seus braços com uma urgência desesperada, como quem se agarra a uma boia em meio a um naufrágio. Precisava vir. Não conseguia ficar lá mais nenhum minuto. Rafael a conduziu para dentro da oficina, sentando-a na cadeira velha onde tantas vezes haviam conversado. Preparou café com mãos trêmulas, preocupado com o estado emocional dela. Em meses de convivência, jamais a havia visto tão fragilizada. "Conte-me o que está acontecendo", disse ele gentilmente, oferecendo a caneca quente. Isabela relatou o almoço com a mãe, a confronto com o pai, as ameaças de deserdação e o ultimato que havia recebido. Com cada palavra, Rafael compreendia melhor a magnitude do abismo que separava seus mundos e o preço que ela seria forçada a pagar por escolhê-lo. "Talvez seus pais tenham razão", disse ele quando ela terminou, sua voz carregada de dor. "Talvez você esteja sacrificando demais por algo que nem sabemos se pode dar certo." "Não diga isso", protestou Isabela com veemência. "Você é a única coisa real e verdadeira que aconteceu na minha vida inteira. Não posso voltar àquele mundo vazio só por causa de dinheiro." "Mas não é só dinheiro, Isabela. É sua família, sua identidade, seu futuro. E o que posso oferecer em troca? Uma vida simples numa vila que nem aparece nos mapas?" Antes que Isabela pudesse responder, Larissa chegou correndo da escola, parando abruptamente ao ver a cena. Com a sensibilidade aguçada das crianças, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Isabela, por que você está triste?" perguntou a menina, aproximando-se com cuidado. "Só estou cansada, meu amor", mentiu Isabela, forçando um sorriso. "Quando fico triste, o papai sempre diz que amanhã é outro dia e que os problemas parecem menores depois de uma boa noite de sono", disse Larissa com seriedade. "Você vai ficar aqui hoje?" A inocência da criança trouxe um momento de leveza àquela tarde pesada. Isabela olhou para Rafael, que assentiu silenciosamente. Precisavam de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Naquela noite, durante o jantar na pensão, Dona Neuza notou imediatamente o clima tenso entre Isabela e Rafael. Com a sabedoria de quem criara filhos e netos, percebeu que estava acontecendo algo que transcendia os problemas cotidianos. "Vocês dois estão com cara de cachorro que perdeu o dono", comentou ela, servindo mais feijão tropeiro nos pratos. "Que foi que aconteceu?" "Complicações familiares", respondeu Isabela vagamente. "Ah, família", suspirou Dona Neuza. "Às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais dificultam nossa felicidade. Fazem isso achando que sabem o que é melhor para nós." Após a refeição, Isabela e Rafael caminharam até a praça como de costume, mas desta vez o silêncio era carregado de tensão, ao invés de intimidade. Sentaram-se no banco onde haviam compartilhado tantos momentos especiais, ambos perdidos em pensamentos perturbadores. "Rafael", disse Isabela finalmente, "se eu abrir mão de tudo, família, dinheiro, posição social, você aceitaria construir uma vida comigo aqui?" Ele ficou em silêncio por longos momentos, lutando entre o que desejava e o que acreditava ser certo. "Isabela, você não compreende o que está propondo. Não é só sobre abrir mão do luxo. É sobre trabalhar de sol a sol para pagar contas, economizar meses para comprar um eletrodoméstico, ver Larissa crescer sem as oportunidades que sua inteligência merece." "Mas seríamos felizes", insistiu ela. "Seríamos uma família de verdade." "E se não fôssemos? E se daqui a 5 anos você acordasse arrependida de ter jogado sua vida fora por um sonho romântico?" A pergunta doeu mais do que qualquer ameaça de sua família. Isabela percebeu que Rafael estava genuinamente preocupado não apenas com ela, mas com a possibilidade de causar-lhe um futuro de amargura e ressentimento. Na quarta-feira pela manhã, Isabela decidiu conhecer melhor os problemas financeiros de Rafael para entender completamente a realidade que estaria abraçando.
Pediu para ver os livros da oficina e ficou chocada com o que descobriu. As dívidas eram muito maiores do que ele havia admitido. Empréstimos para comprar equipamentos, financiamento de medicamentos caros durante a doença da esposa e agora a ameaça real de execução da hipoteca. Rafael trabalhava 18 horas por dia e ainda assim mal conseguia manter as contas em dia. "Por que não me contou a verdade?" perguntou ela, estudando os papéis espalhados sobre a mesa. "Porque não queria que pensasse que me aproximei de você por interesse", respondeu ele com honestidade dolorosa. "E porque tinha vergonha de não conseguir prover adequadamente para minha filha." Isabela compreendeu então a profundidade do dilema de Rafael. Ele não estava apenas preocupado com o futuro dela, mas carregava o peso de suas próprias limitações financeiras. A entrada de uma mulher rica em sua vida criava um desequilíbrio de poder que o incomodava profundamente. E se houvesse uma forma de resolver os problemas financeiros sem comprometer sua dignidade? Perguntou ela cuidadosamente. "Como?" "Um empréstimo com condições justas, uma sociedade na oficina, investimentos que permitissem expansão." Rafael balançou a cabeça. "Seria aceitar sua caridade disfarçada. Não posso construir uma relação baseada na minha dependência financeira de você." A tarde trouxe uma surpresa inesperada, que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. O prefeito de uma cidade vizinha chegou à vila acompanhado de engenheiros e representantes de uma empresa que Isabela não conseguiu identificar de imediato. A reunião aconteceu no salão da igreja, com praticamente toda a população de Campo Verde presente. O anúncio foi devastador. A região seria alagada para a construção de uma usina hidrelétrica. As famílias teriam 6 meses para desocupar suas casas, e as indenizações oferecidas eram ridiculamente baixas. "É impossível reconstruir nossas vidas com esses valores", protestou Rafael, falando em nome da comunidade. "São os valores determinados pela lei, senhor", respondeu o engenheiro com frieza burocrática. A empresa responsável pelo projeto já obteve todas as licenças necessárias. Isabela observava tudo em silêncio, sentindo uma revolta crescente contra aquela injustiça. Aquelas pessoas simples e trabalhadoras seriam expulsas de suas terras ancestrais por uma quantia irrisória, enquanto grandes empresas lucrariam milhões com o projeto. Após a reunião tumultuada, a vila inteira se reuniu na praça para discutir possíveis estratégias de resistência. Havia pouco que pudessem fazer legally, mas ninguém queria aceitar passivamente a destruição de suas vidas. "Vamos procurar um advogado", sugeriu alguém. "Com que dinheiro?", replicou outro morador. "Podemos tentar organizar protestos", disse uma terceira pessoa, "e conseguir apenas que nos prendam." Isabela escutava as discussões com crescente angústia. Aquelas pessoas que haviam se tornado sua família escolhida estavam sendo forçadas a abandonar tudo, e ela se sentia completamente impotente para ajudar. Naquela noite, isolada em seu quarto na pensão, ligou para Fernanda com uma ideia que começava a se formar em sua mente. "Fernanda, preciso que você pesquise tudo sobre a empresa responsável pelo projeto de hidrelétrica em Campo Verde. Quero saber quem são os investidores, as licenças ambientais, os estudos de impacto, tudo. Pode me dar mais detalhes? Por que o interesse em hidrelétricas? Apenas faça a pesquisa e seja discreta." Na quinta-feira pela manhã, Fernanda ligou de volta com informações que deixaram Isabela completamente atordoada. A empresa construtora responsável pelo projeto tinha como um de seus principais acionistas um fundo de investimentos controlado pela própria família Cardoso. Sem saber, ela havia herdado ações de uma empresa que estava destruindo a vida das pessoas que amava. "Tem certeza absoluta dessa informação?", perguntou Isabela, sentindo náusea. "Absoluta. Sua família possui 12% das ações através do Fundo de Investimentos Cardoso Holdings. É um dos maiores aportes financeiros do projeto." Isabela desligou o telefone, sentindo-se traída por seu próprio sangue. Não era apenas o pai de Rafael que estava sendo expulso de casa. Era ela mesma, através de seu patrimônio familiar, que estava financiando aquela injustiça. Decidiu investigar mais profundamente. Ligou para contatos antigos no meio empresarial,
e descobriu informações ainda mais perturbadoras. Seu pai, através de diversas empresas terceirizadas, havia sido responsável por décadas de exploração econômica daquela região. Compra de terras a preços irrisórios, empréstimos abusivos para pequenos produtores, monopólio de fornecedores, um sistema calculado de empobrecimento que mantinha as comunidades rurais dependentes e vulneráveis. A descoberta atingiu Isabela como um terremoto emocional. Ela não era apenas uma herdeira rica que se apaixonara por um mecânico pobre. Era a filha de um dos responsáveis diretos pela pobreza que afligia a região onde Rafael nascera e crescera. Na sexta-feira, não conseguiu mais manter segredo sobre suas descobertas. Contou tudo para Rafael durante um passeio solitário pela mata que cercava a vila. Mata que em poucos meses estaria submersa para sempre. O impacto da revelação sobre Rafael foi devastador. O homem que sempre admirara por sua força e equilíbrio desmoronou diante da magnitude da injustiça que descobria. Não era apenas sua vida que estava sendo destruída. Era a descoberta de que a mulher que amava pertencia ao sistema que os oprimia. "Você sabia?" perguntou ele com voz quebrada. "Jamais imaginei. Descobri tudo agora, investigando para tentar ajudar vocês", respondeu Isabela, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Mas o dinheiro que você herdou, as empresas que possui, tudo foi construído sobre nossa miséria. Rafael, por favor, você tem que acreditar que eu nunca soube de nada disso." Ele se afastou dela fisicamente, como se a proximidade o machucasse. "Como posso construir uma vida com alguém cujo patrimônio foi feito explorando minha gente? Porque agora eu sei a verdade, e posso fazer algo para mudar isso." "O quê? Vai devolver as terras que sua família roubou? Vai ressuscitar os pequenos produtores que se suicidaram por causa dos empréstimos abusivos? Vai reconstruir as famílias destruídas?" A conversa se transformou na discussão mais dolorosa que já haviam tido. Rafael lutava entre o amor que sentia por Isabela e a revolta contra tudo que ela representava. Isabela se desesperava, tentando convencê-lo de que podia usar seu conhecimento e recursos para reparar pelo menos parte do mal causado por sua família. Voltaram à vila em silêncio sepulcral, cada um perdido em pensamentos torturantes. A realidade havia se revelado muito mais complexa e dolorosa do que qualquer um imaginara. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para São Paulo e marcou uma reunião urgente com seu pai para a segunda-feira seguinte. Havia chegado a hora de confrontar Eduardo Cardoso com a verdade sobre seu império construído sobre exploração e sofrimento. Mas antes de partir, precisava encontrar uma forma de salvar Campo Verde e provar para Rafael que o amor verdadeiro pode ser mais forte que qualquer circunstância do passado. O futuro de todos dependia das próximas escolhas que fizesse, e pela primeira vez em sua vida, Isabela se sentia verdadeiramente responsável pelo destino de outras pessoas além dela mesma. A segunda-feira chegou carregada de uma energia elétrica que parecia antecipar as transformações que estavam por vir. Isabela retornou a São Paulo com uma determinação que jamais havia experimentado, armada com documentos, gravações e evidências que Fernanda havia coletado durante todo o final de semana. Desta vez, não seria a filha obediente buscando aprovação. Seria uma mulher lutando pela justiça. O escritório de Eduardo Cardoso ocupava todo o andar superior do prédio da holding familiar, com vista panorâmica para a cidade que ele ajudara a moldar através de décadas de negócios. Quando Isabela entrou na sala imponente, encontrou o pai examinando contratos, aparentemente calmo e no controle absoluto da situação. "Pontual como sempre", comentou Eduardo sem levantar os olhos dos papéis. "Espero que essa semana fora da cidade tenha te ajudado a recuperar o bom senso." "Recuperei algo muito mais importante que bom senso, pai. Recuperei minha humanidade." Eduardo finalmente olhou para a filha, notando algo diferente em sua postura. Havia uma firmeza ali que não conseguia identificar, uma determinação que o fez franzir o senho. "Isabela, não temos tempo para filosofias baratas. Preciso da sua resposta sobre Henrique e sobre seu futuro na empresa. Antes de responder, preciso fazer algumas perguntas sobre o passado da nossa família.
Isabela depositou uma pasta espessa sobre a mesa de mogno. Como, por exemplo, por que nunca me contaram que fui adotada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo empalideceu visivelmente, seus olhos se fixando na pasta como se contivesse bombas em vez de documentos. Onde você conseguiu essa informação? Investigando nossa participação no projeto da hidrelétrica em Campo Verde, descobri algo interessante. Nos arquivos da região encontrei certidões de nascimento, registros hospitalares, até mesmo cartas. Isabela abriu a pasta com movimentos deliberados. Descobri que nasci em um vilarejo próximo a Campo Verde, filha de Maria Santos, uma mulher que trabalhou como doméstica na casa dos seus pais até falecer quando eu tinha 6 meses. Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Isso não muda nada. Você foi criada como nossa filha, recebeu nosso nome, nossa educação, nossa fortuna. Muda tudo, pai. Significa que tenho sangue daquela terra, daquela gente que vocês exploraram por gerações. Significa que não sou naturalmente parte desta elite que vocês representam. Você está se deixando levar por sentimentalismo barato. Estou me deixando levar pela verdade. Isabela retirou outro documento da pasta. Verdade como esta. Relatório mostrando como a Cardoso Holdings manipulou preços de terras na região por 20 anos, forçando pequenos produtores à falência para depois comprar suas propriedades por valores irrisórios. Eduardo se virou para enfrentá-la, sua máscara de controle finalmente escorregando. Isso é business, Isabela, sempre foi assim. Os fortes sobrevivem, os fracos desaparecem. Os fortes destroem vidas humanas, você quer dizer. Como a vida de Maria Santos, minha mãe biológica, que perdeu a terra da família e foi forçada a trabalhar como doméstica para sobreviver. Sua mãe biológica era uma camponesa ignorante que teria criado você na pobreza. Nós te demos tudo. Vocês me roubaram minha origem e usaram meu nome para legitimar a exploração do meu próprio povo. Isabela colocou outro documento sobre a mesa. E agora querem usar meu casamento com Henrique para consolidar ainda mais poder. Eduardo examinou o papel e percebeu que era um relatório detalhado sobre toda a rede de empresas familiares, incluindo participações que ele acreditava estar bem escondidas. Como você conseguiu acesso a essas informações? Quando se quer descobrir a verdade, sempre há um caminho. A questão é, você vai continuar negando ou vai me explicar como nossa família acumulou essa fortuna? Por uma hora inteira, pai e filha travaram uma batalha verbal que ecoou por décadas de mentiras e manipulações. Eduardo alternava entre ameaças e tentativas de justificação, enquanto Isabela apresentava evidência após evidência de práticas abusivas que haviam enriquecido os Cardoso às custas do sofrimento alheio. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse Eduardo finalmente exausto, o que você pretende fazer? Destruir nossa família por causa de um caso amoroso? Pretendo usar nossa fortuna para reparar pelo menos parte do mal que causamos, e vou começar impedindo a construção da hidrelétrica em Campo Verde. Isso é impossível. Temos contratos assinados, licenças aprovadas, investidores comprometidos. E eu tenho 12% das ações da empresa construtora, além de evidências de corrupção no processo de licenciamento que podem derrubar todo o projeto. Isabela se levantou, assumindo uma postura de comando que espelhou a do próprio pai. A escolha é sua. Cancelamos o projeto amigavelmente, ou eu exponho publicamente toda a sujeira da família Cardoso. Eduardo compreendeu que havia perdido completamente o controle da situação. A filha que criara para ser uma executora obediente de seus planos havia se transformado em sua maior ameaça. E depois disso tudo, o que você quer? Destruir tudo que construímos? Quero reconstruir sobre bases honestas. Quero transformar nossa empresa em algo que gere desenvolvimento real ao invés de exploração. E quero me casar com o homem que amo, independentemente da aprovação de vocês. A negociação que se seguiu foi complexa e dolorosa, mas Isabela havia se preparado para todos os cenários possíveis. Com a ajuda de Fernanda e de um escritório de advocacia especializado, ela havia estruturado um plano que forçaria a família a escolher entre escândalo público ou cooperação. No final da tarde, um acordo foi alcançado. O projeto da hidrelétrica
seria cancelado sob alegação de problemas técnicos. As famílias de Campo Verde receberiam indenizações justas pelos transtornos causados. Isabela manteria sua participação nas empresas familiares, mas com autonomia total para implementar projetos sociais na região. Em troca, ela concordou em manter discrição sobre os métodos questionáveis utilizados no passado, permitindo que a família preservasse sua reputação pública. Na quarta-feira, Isabela retornou a Campo Verde carregando não apenas boa notícia sobre a hidrelétrica, mas também um projeto ambicioso que havia desenvolvido durante suas negociações com o pai. Encontrou Rafael trabalhando mecanicamente em sua oficina, o rosto carrancudo, revelando que os últimos dias haviam sido tão difíceis para ele quanto para ela. "Precisamos conversar", disse ela, depositando uma pasta sobre a bancada de ferramentas. Rafael a olhou com cautela. "Se é para tentar me convencer de que podemos ter um futuro juntos apesar de tudo, não precisa se dar ao trabalho. É para te mostrar como vamos salvar não apenas nossa relação, mas toda a vila." Durante a hora seguinte, Isabela apresentou um projeto que deixou Rafael completamente atordoado. A hidrelétrica havia sido cancelada. No lugar, seria construído um centro de desenvolvimento sustentável, que ofereceria educação técnica, microcrédito para pequenos empreendedores e programas de agricultura orgânica. A oficina seria expandida em uma escola técnica de mecânica, com você como diretor, explicou ela mostrando plantas arquitetônicas. Larissa poderia estudar na escola que construiremos aqui, com padrão de qualidade igual ao das melhores instituições privadas. Rafael estudava os documentos como se estivesse vendo miragens. Isso tudo é real? Completamente real, e financiado pela própria família que causou os problemas originais. E o preço? Isabela sorriu, compreendendo que ele ainda suspeitava de motivações ocultas. "O preço é você aceitar se casar comigo e me ajudar a transformar esta região em um exemplo de desenvolvimento humano autêntico." Larissa, que havia chegado da escola no meio da conversa, ouviu a última frase e soltou um grito de alegria que pôde ser ouvido em toda a vila. "Isso quer dizer que você vai ser minha mãe de verdade?" perguntou a menina, pulando de alegria. Rafael olhou para Isabela, depois para a filha e finalmente para os projetos espalhados sobre a bancada. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Quer dizer que vamos ser uma família", respondeu ele, abraçando ambas ao mesmo tempo. A festa que se seguiu foi espontânea e emocionante. Quando a notícia do cancelamento da hidrelétrica se espalhou pela vila, toda a população se reuniu na praça para comemorar. Dona Neuza chorou lágrimas de alegria, o prefeito declarou feriado municipal, e até mesmo o padre organizou uma missa de ação de graças. Durante a celebração, Isabela anunciou oficialmente seu noivado com Rafael, provocando uma ovação que ecoou por toda Campo Verde. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente em casa, cercada por pessoas que a amavam pelo que era, não pelo que possuía. 6 meses depois, a igreja de Nossa Senhora das Graças estava decorada com flores colhidas nos jardins de toda a vila para o casamento mais esperado da região. Isabela vestia um vestido simples de renda branca, feito pela melhor costureira local, que realçava sua beleza natural sem ostentação. Rafael, de terno azul marinho emprestado pelo prefeito, aguardava no altar com um sorriso que irradiava felicidade absoluta. Larissa, como dama de honra, espalhava pétalas de rosas pelo corredor central da igreja. Helena e Eduardo Cardoso compareceram à cerimônia, ainda tentando se adaptar à nova realidade da filha. Embora não aprovassem completamente suas escolhas, haviam aprendido a respeitá-las depois de presenciarem a determinação inabalável que ela demonstrara. A cerimônia foi conduzida pelo padre local, que conhecia cada pessoa presente pelo nome. Seus votos matrimoniais foram simples, mas profundos, prometendo construir juntos uma vida baseada em amor verdadeiro e propósito comum. "Rafael", disse Isabela segurando suas mãos calejadas, "prometo amar você não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Prometo construir com você um futuro onde nossos valores se complementem." "Isabela", respondeu ele, "prometo proteger nosso amor contra qualquer adversidade
e criar com você uma família onde Larissa possa crescer cercada de felicidade e oportunidades. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo que selou sua união foi acompanhado pelos aplausos emocionados de toda a comunidade que havia testemunhado sua jornada desde aquela noite tempestuosa que os havia unido pela primeira vez. A festa que se seguiu na praça durou até o amanhecer, com música, dança, comidas típicas e histórias compartilhadas. Isabela dançou descalça na terra batida, vestida de noiva, mas completamente à vontade em seu novo mundo. 2 anos depois, Campo Verde havia se transformado em um modelo de desenvolvimento sustentável, visitado por especialistas do mundo inteiro. A escola técnica dirigida por Rafael formava jovens capacitados que encontravam empregos na própria região. Larissa, agora com 12 anos, continuava sendo a primeira da turma e já falava em estudar veterinária na universidade que seria construída na cidade vizinha. Isabela descobriu uma vocação que jamais imaginara possuir: trabalhar diretamente com comunidades rurais, implementando projetos que combinavam desenvolvimento econômico com preservação ambiental e cultural. Sua empresa familiar havia se tornado referência em responsabilidade social. Em uma tarde de domingo, sentada na varanda da casa que haviam construído juntos, simples mas confortável, com jardim repleto de flores e uma oficina nos fundos onde Rafael atendia a comunidade, Isabela refletia sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. "Em que está pensando?", perguntou Rafael, sentando-se ao seu lado com 2 xícaras de café. "Em como uma pane no carro mudou tudo", respondeu ela sorrindo. "Em como às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade." Larissa apareceu correndo do quintal, carregando um filhote de cachorro que haviam adotado na semana anterior. "Mãe Isabela, o caramelo aprendeu a sentar. Quer ver?" A palavra mãe ainda fazia o coração de Isabela disparar de emoção. A adoção oficial de Larissa havia sido finalizada no mês anterior, tornando oficial o que já era realidade em seus corações. "Claro que quero ver, meu amor", respondeu ela, abraçando a menina. Enquanto observava Larissa brincando com o cachorro, com Rafael ao seu lado e o sol se pondo sobre a vila que agora chamava de lar, Isabela compreendeu que havia encontrado a única riqueza que realmente importava: uma família construída sobre amor verdadeiro e um propósito que dava sentido a cada novo dia. O mecânico que havia consertado seu carro naquela noite chuvosa havia, na verdade, consertado sua vida inteira. E, em troca, ela havia aprendido que os maiores tesouros do mundo não podem ser comprados, apenas conquistados através da coragem de seguir o coração. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela e Rafael tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de amor que transcende barreiras sociais nos ensina que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas genuínas e no propósito que damos às nossas vidas. Como Isabela descobriu, às vezes é preciso perder tudo o que pensávamos ser importante para encontrar o que realmente vale a pena. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nossas próximas narrativas. Deixem nos comentários qual momento mais os tocou e compartilhem suas próprias reflexões sobre amor, família e coragem de recomeçar. Curtam este vídeo se acreditam, como nós, que o amor verdadeiro pode transformar qualquer destino. Até a próxima história que aquecerá seus corações.